Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebtes, professor de Direito, de Universidade, um agente transformador da sociedade, que toda sexta-feira traz muito autoconhecimento para que juntos podemos dar esse upgrade evolutivo. Tudo bem, Walter? Como vai, meu querido? Como está você? Boa tarde, Angela. Boa tarde a todos. Antes de nós Boa tarde. iniciarmos, está dando eco. Vamos acertar o som? Vê se melhorou. Melhorou? Som, oi, boa tarde. Oi, oi. Boa tarde, melhorou? Eu estou com fone É, aqui. o eco dá quando eu falo. Não, agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Acertou. Então tá, eu acho que era o fone que estava meio deslocado. Pessoal, hoje nós vamos falar do que é mais importante, amor ou educação. E aí, Walter, fala por que dessa pauta que você resolveu fazer hoje? Antes de iniciar, eu preciso responder uma pergunta carinhosa que uma internauta fez. Por que eu te chamo de Ângela e não de Cris, se você é Cris de Pascoal? Então, eu vou responder essa pergunta porque eu acho muito bonito as pessoas terem esse carinho com a gente. Você é a Ângela Cristina de Pascoal, e eu te conheço há tanto Exatamente. tempo, né? E você é um anjo, então é Ângela. Então, é só para deixar os nossos internautas, né, cientes que você é Ângela Cristina, por isso que é Ângela, né? Mas o pessoal te conhece como Cris de Pascoal. É só É aí verdade. uma palhinha aí na pergunta, porque eu achei muito bonitinho a internauta perguntar aí uma semana passada aí, e é só para esclarecer, para o pessoal não ficar perdido, não. Como é que é, né? Sempre todo mundo conhece você como Cris, né? E Cris, E eu, na verdade, até em casa as pessoas, quando vêm entregar alguma coisa para a Ângela, falam assim: aqui não tem nenhuma Ângela. Eu falei outro dia para a moça que trabalha aqui: eu sou a Ângela Cristina. Entendeu? aham, Então, assim, é bom que a gente esclareça. A Lucimara também me chama de Ângela, viu? Lucimara Paris também me então. chama de Ângela. Então, mas Acho que é legal, né? legal. Esclarecer, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco do tema hoje. O que é mais importante, né? Amar ou educar? O tema que eu escolhi é um tema que merece, né, uma profunda reflexão, não só para, né, um processo de ascensão, um processo de autoconhecimento, consciência, que é o que nós procuramos falar aqui com vocês, mas também para todos, né, inclusive aqueles que praticam a educação, né, os pais, né, quem tem crianças em casa, quem tem jovens, quem pratica a educação, né? O que é mais importante, amar ou educar? Claro que, em grau de importância, hoje é até complicado discutir isso, né, especificamente, porque nós vivemos numa sociedade organizada. Então, não falar de educação é não conseguir organizar essa sociedade. E a É educação verdade. também leva a retirar a rudeza das pessoas e que encaminham elas, de certa forma, para o ato de amar. Porque, às vezes, o excesso de rudeza impede um pouco também, né, o Verdade. exercício do amor. Agora, o que é mais importante? Não é nenhuma questão de importância, né? Na verdade, eu usei o tema para chamar a atenção das pessoas, né? Mas o que acontece é que o amor precede a educação, né? Antes da educação, nós já amamos, né? O amor é algo infuso do ser humano, ele está com o ser humano, né? Ele nasce, né, no nosso processo, está conosco, nós recebemos, nós temos isso como da nossa própria natureza. Mas como nós vivemos numa sociedade que se organiza cada vez mais, se organizou, não tem como não falar do processo da educação, né, do educar enquanto Sim. amar também. Né? Então, isso é importante, uma reflexão, é importante refletir Ah, sobre isso, até porque, quando se mistura amor com educação, né, é muito importante, porque a educação não pode ser só o conjunto, o acúmulo de informações intelectuais, ela precisa ter a base de sentimento, porque senão ela se torna um repetir, um processo robótico, um processo verdade. mecânico, né, ou só intelectual, então vira aquela questão que é tão enaltecida de uma forma, ao meu ver, descuidada, que a genialidade está nos processos mentais, nos processos, nas capacidades, né, das pessoas reproduzir informação, guardar informação. Então, se publica muito hoje, né, gente novinha aí com menos de 15 anos já ingressando na faculdade de medicina,
os gêniozinhos, né, os QIs, ok, né, nós temos essa geração chegando aí, né, e sempre tivemos os mais destacados pela inteligência, mas essa inteligência não pode roubar, né, o sentimento, não pode roubar a conexão, não pode roubar o sentido com o universo, porque ele vale de muito pouco, né, porque vamos supor que o planeta fosse povoado só por gênios, né, nós construiríamos aqui uma complexidade tecnológica, algo gigantesco, mas sem, né, o nosso papel, que é o papel principal do ser humano, que é amar, né, que é construir e co-criar a sua realidade, né? A nossa realidade de cocriação, ela não é só intelectual, né? Ela é uma realidade psicoenergética que vem com esse sentimento que nós conhecemos como amor, né? Essa energia que nós conhecemos como amor. E é uma energia que foi criada, né, na sua origem. Então, quando se fala o que é o amor em si, é uma energia que é criada para expandir consciências, expandir civilizações como a nossa, ou criações como a nossa, porque quando você fala do amor, você já não fala nem do planeta Terra, você fala de uma criatura que ela está humana como nós, né? Mas por que nós amamos? Por que nós temos a base do amor? Porque é para que nós multipliquemos a nossa consciência, as nossas oportunidades, e o amor existe justamente para que permitir todos participem de um processo único. Por isso que existe o amor. E isso foi fragmentado ao longo da história da humanidade por seres aí de dominação, tudo que a gente vem falando, vem ensinando o pessoal, né? Mas a base essencial é que todos tenham a mesma coisa, da igual forma, com a igual oportunidade, com a igual dimensão e por aí afora. O que muda nisso é o grau de consciência, né, o grau de assimilação, que são processos individuais, sim, mas o amor ele leva a ter esse sentido do uno, do todo, né, e aí é importante. A educação precisa caminhar com esta base, senão ela deixa de ser educação, ela vira um condicionamento, até uma manipulação, né, como a gente encontra um pouco hoje por aí. Verdade. Walter, o que é o amor enquanto algo que pode ser comparado com a educação? Como eu já iniciei dizendo aí, o amor é ação pura, né? É o ato, a iniciativa pensada, inteligente, e que dá valor à educação. Então, o amor, ele dá valor à educação, ele cria uma escala de valores alto à educação. Porque você pode, na educação, criar um mero condicionamento. Porque até mesmo nos povos mais primitivos, onde se poderia pensar que não existia educação, sempre existiu educação. E o amor estava dentro desse aspecto. E os povos considerados pela nossa capacidade intelectual hoje e acadêmica de entender a história eram primitivos, mas eles não deixavam de amar. Porque a ideia que a gente tem da humanidade, a humanidade que não tem a tecnologia, ou da idade da pedra, tudo, é uma questão muito pessoal de quem escreve a história. Ninguém sabe ao certo o quanto se amava na pré-história, o quanto o homem podia ser menos rude do que ele é desenhado. Porque numa escala evolutiva meramente interpretativa e não de fato, o homem desenhou o homem primitivo como rude, né? Com aquela ideia de que, né, pela sua rudeza de aparência, né, do que se viu nos tratados históricos aí arqueológicos, é aquela ideia de que o homem, enquanto espécie, ele pegava o tacape, dava na cabeça da mulher, puxava pelos cabelos para dentro da caverna, e isso era, né, estabelecer uma união, um casamento, ou uma relação entre o homem e a mulher, é uma coisa tosca, né? Isso é um desenho que o homem acadêmico, que quis nos mostrar a história da nossa própria existência, fez, porque ninguém sabe ao certo se era desta forma. Dessa forma. Né? E sabe-se cada vez mais que não era. Né? Sabe-se que nós, como civilização, somos bola da vez, como outros tantos foram. E quem sabe lá, muito mais afetivos, muito mais amorosos, muito mais desenvolvidos nessa questão social do que nós hoje. Né? Descrevem a civilização humana, né? Os romanos, os gregos, aí os bárbaros,
né? E todos os povos antigos, como, assim, com uma ideia, né, que existia apenas aquela ideia social deles, e que, por não ter até conceitos morais semelhantes aos nossos estabelecidos hoje, eles podiam não ter, né, relações afetivas como nós conhecemos hoje e tudo mais, e isso é uma incógnita a ser desvendada, né, necessariamente dentro de um arquivo acástico, e não um arquivo, né, interpretado, porque a nossa linha acadêmica atual, ela interpretou, né, essa relação do amor, da educação e da existência. E, de fato, nós precisamos ter acesso ao arquivo acástico. O que é o arquivo acástico? É a verdade desenhada, né, na nossa existência, que nos apagaram. Quando nós tivermos acesso a isso, nós vamos saber, sim, porque cada um de nós já pertenceu a uma civilização, já pertenceu a outras vidas, a outras existências, vai saber, de fato, se era tão como é interpretado pela nossa ciência acadêmica hoje. Não estou aqui desclassificando nada, nem contrapondo, nem desmerecendo, mas a reflexão entre a relação do amor e da educação, importa a gente pensar em tudo isso, refletir em tudo isso. Bacana, hein? Walter, perguntaram que amor é algo que demonstra que realmente o desconhecemos ou uma tolice contemporânea? Não é exatamente o desconhecemos, né? Mas muito, muito de nós está distante do que é o verdadeiro ato de amar. E assim, perguntar o que é amor não é necessariamente uma tolice, mas um desprezar do ato de amar, né? Então, pode ser, sim, né, uma grande tolice, né, desprezar o amor, mas não perguntar o que ele significa, porque perguntando o que ele significa, existe já um sinal de uma importância nele, né? Então, o que significa realmente o ato de amar? Quem se põe a pensar, não é dizer se preocupar com isso, mas se põe a pensar nesse ponto, já saiu de uma grande tolice que é desprezar o próprio amor, né? Fazendo um contraponto com a própria pergunta, né? Muitos de nós participam dessa realidade humana, mas não aceitamos ser seres humanos. Esse é o grande ponto, né? Nós participamos de uma realidade humana, mas não aceitamos ser seres humanos. Aí pode estar uma grande tolice. Mas perguntar o que é o amor, não. É necessário, é importante e é, né, ético fazer isso, né? Conhecer de fato e se perguntar sempre. Porque hoje, eu estou falando aqui um pouco do amor com vocês, sobre ele, mas tem tanto ainda o que se aprender, né? E quanto mais se pergunta, Sim, mais respostas a gente encontra. verdade. O Walter, e a educação? O que ela é no contexto entre amar e aprender? Ela é uma ferramenta, né, que se adequa à nossa realidade passada, presente e futura, né? A educação, ela é moldada por princípios morais que organizam a vida do ser humano. A humanidade já amou sem a educação, ou pelo menos a educação que nós conhecemos. Então, o que acontece? Educação sem amor é condicionamento, né? É lavagem cerebral. Então, como o amor precede a educação pelos seus princípios e pelos seus valores, a educação depende do ato de amar. Então, uma coisa conduz a outra, uma coisa se relaciona com a outra. O amor não depende da educação, mas a educação depende do ato de amar. A educação melhora o ato de amar, porque se você diminui, né, a rudeza das pessoas, você mostra a elas a importância e os valores que tem no ato de amar. Então, um se relaciona muito bem com o outro, mas, gostando ou não, o amor precede a educação, né? Então, como começou lá no início, né, a grande pergunta, né, o amor é mais importante que a educação? Nos dias de hoje, os dois caminham juntos, mas não dá, a educação não compete com o amor vem antes, o amor é nosso, é um amor infuso, né? O ser humano, quando nasce, ele já nasce amando, ele já tem o sentido do amor em si, né? Então, a educação vem o quê? Ajudar ele a entender os seus processos nesse mundo, se organizar nesse mundo, né? Para que o amor que ele sente possa ser exercido da forma maior e melhor possível, que, aliás, é o verdadeiro sentido da vida, é o verdadeiro sentido de se relacionar.
Verdade. Ô, Walter, de acordo com o que você explica, amar está em primeiro, né? E, em primeiro lugar. E assim, o que significa o combater da ignorância no ato de amar? O ato de combater a ignorância é oferecer oportunidade que todos têm indistintamente fazer parte de um despertar e que despertem o sentimento de amar, o amar verdadeiro, né? Então, qual que é a maior finalidade de algumas instituições hoje no planeta? O combate à ignorância, combater a ignorância. Como é que se combate a ignorância? Ensinando amorosamente, de forma amorosa, porque aí acompanha justamente aquela ideia inicial. A pessoa rude, ela pode ser até uma pessoa de princípios afetivos fortes, pode ser uma pessoa, né, desperta amorosamente, mas a sua rudeza pode não lhe permitir exercer esse amor, ou não ter os elementos de refinamento de si necessários para a construção, né, de uma forma de agir, né, de exercer a sua personalidade de forma a aproveitar não só essa organização chamada educação, mas também aquele maior sentimento que ela tem, que é o ato de amar, né, aquilo que ela traz consigo. Ô, Walter, a educação da forma que é passada nos últimos tempos é um mero condicionamento? Infelizmente, se transformou em condicionamento, sim. Né? A educação que é dada, eu estou falando até do Brasil, porque é aqui que eu sou professor, aqui que eu me formei, aqui que eu tenho as minhas graduações e pós-graduações, né? Então, eu conheço a realidade brasileira. Na realidade brasileira, é um ato de condicionamento, sim. Né? Então, principalmente em países considerados subdesenvolvidos, e aí está na lista o Brasil. O Brasil hoje desponta numa outra posição, ele está caminhando para deixar de ser considerado subdesenvolvido, mas na nossa história, eu fui criado ouvindo desde criança na escola que o Brasil está na classificação dos países subdesenvolvidos, ok? Entendi. Né? E nisso se tem o quê? Um processo de condicionamento, porque a roda de samsara existencial de um povo continua, né? Então, nasce, se cria uma família, aí vem as crianças vão para a escola, são preparadas para o mercado de trabalho, não são educadas dentro da cidadania e da criação de um povo, efetivamente, que conhece sua história, que conhece sua cultura, né? A manifestação cultural no Brasil é uma repetição de hábitos e costumes, não é a verdadeira cultura, que se chamam de cultura. Então, as festas comemorativas no Brasil é uma repetição de hábitos e não a verdadeira cultura, porque se você perguntar, o cara lá está dançando a festa de São João, quem foi São João? Por que eu comemoro São João, por exemplo, né, que é as festas que mais se aproximam dessa data agora, dia 21 foi o equinócio do inverno. Você pergunta para qualquer um, não sabem o que é o equinócio do inverno, não sabem a nossa origem, não conhecem, não sabem que nós somos formados como povo em várias matrizes diferentes, a matriz indígena, a matriz afro, a matriz portuguesa e a matriz europeia, que se divide em várias vertentes, a espanhola, a portuguesa e por aí vai. Tudo isso tem significado, tem força cultural. Quem estuda a história de Portugal vai saber que Portugal foi formada por povos com uma habilidade gigantesca na arte, na matemática, que são os árabes. O português ele é formado, né, em parte por invasões árabes, enquanto que a América do Norte foi formada por uma cultura pop de consumo, que não tem arte nenhuma nisso, além de vender coisas. O Brasil foi formado em cima de arte, Aleijadinho, azulejos portugueses, Ouro Preto, toda a arte que a gente tem. Você vai no Rio de Janeiro, nos museus, né, onde esteve a sede da capital federal do Brasil, antes de ir para Brasília, aquilo lá tem uma arte gigantesca. O Brasil colônia era riquíssimo em arte e as pessoas não sabem disso, ou a maioria não sabe. Quem vai saber é professores, acadêmicos ou interessados no assunto. E isso tem que estar perto do ser humano, do cidadão, né, na sua formação. E o que acontece nas escolas? Eu tive esse tipo de formação, talvez você também.
Eu aprendi matemática, física, química para ser mão de obra. Nós aprendemos matemática nas escolas, por exemplo, que você nunca vai saber para que você vai usar, a não ser que você vá para a área de exatas. Ou seja, você te coloca um conteúdo que se presume a utilização dele se você for talentoso, por exemplo, para a área de exatas. Agora, onde você usa essa matemática no seu dia a dia? Onde a matemática podia te servir filosoficamente até para você resolver problemas mais simples da vida? Seus problemas de relacionamento. Né? Sistematizar ou criar um método de pensamento mais racional para certas coisas que a gente, às vezes, taca tudo no emocional e só faz bobagem. Né? A mecânica de Newton na física, ninguém trata disso a não ser que vá seguir a área da física ou a área de engenharia. Verdade. Então, isso são pequenos exemplos de que a nossa educação ela é um condicionamento, sim, e, em certo grau, manipulação. Porque quando existe a politização exagerada da educação, como se discute hoje, né? A militância política dentro da sala de aula, onde o professor quer transformar a cabeça do aluno naquilo que ele entende, né, como próprio, né, ideologicamente, isso é manipulação, aí já é lavagem cerebral, já não é nem mais propriamente, né, um condicionamento, né, isso já vira até uma lavagem cerebral. Então, a nossa educação está nesse pé, devagarinho, né, esse último governo aí que está aí, está retomando, né, os valores da educação de verdade, retirando aqueles venenos, aquele lixo todo, né, que durante aí quase 16 anos colocaram, enfiaram dentro do Ministério da Educação, aquelas porcarias de apostila, ensinando tudo que não presta, né, ou não é adequado, né, à educação das crianças e tudo mais, violando, né, o direito da criança, né, ter a sua vida como criança, porque quando você expõe uma criança a conteúdo inadequado, você cria um estupro psíquico nessa criança, né, e isso é um grande desvalor de uma educação que tentam arruinar, né, a realidade da criança, porque eu fui criança e eu sei falar isso de cátedra, né, eu nunca fui educador de crianças, eu sempre fui educador de adultos, eu sempre fui professor de adultos, mas eu fui criança, e eu fui exposto, não forçosamente, mas ocasionalmente, por conteúdos inadequados que eu não queria nem saber. Eu sabia que aquilo não era para a minha idade, que eu não queria. Tudo bem. Ah, você já tinha essa consciência, você é diferente. Não. A criança por si sabe o momento dela. E tem certos conteúdos que você precisa ter uma maturidade física e psíquica para você poder fazer parte desses conteúdos ou ter interesse sobre esses conteúdos. Enquanto criança, não. Né? Então, tudo isso a gente está vendo que foi uma tentativa, sim, de desconstruir, né, o campo do conhecimento, da formação ética, né, de um cidadão, e só que isso já precedeu, né, antes de falar disso também, precedeu esse tipo de educação que a gente cansou de ouvir dentro dessas mídias que existem por aí, né, canais abertos de televisão, quando você... a época que se conseguia minimamente assistir um jornal, né, noturno aí, sempre que se falava de educação, estava lá o jornalista, o repórter com o microfone na mão, dizendo, preparar para o mercado de trabalho, preparar para o mercado de trabalho. O que eles mais falavam era isso. Isso é um descalabro. O cidadão não tem que ser preparado para o mercado de trabalho, ele tem que ser preparado para ser cidadão. O mercado de trabalho é consequência. Dentro até de uma escolha, o cidadão tem que ter direito à escolha. E não ser conduzido por uma pressão social dinheirista, consumista, que ele tem que abraçar uma profissão que, quando ele tiver formado também, já não é mais aquela, né? Porque eu passei, você passou junto, somos de uma geração igual. Você lembra muito bem, quando a gente era jovem, qual que era a faculdade que tinha que se fazer, né, para ganhar dinheiro? O que dava mais dinheiro? Então, então, tinha a febre dos dentistas, tinha a febre dos administradores. Quando eu era bem criança, tinha a febre dos administradores. Eu lembro que, quando era criança, fazer administração de empresa, você tinha emprego garantido. Eu ouvia isso de uns primos da minha mãe, que já estavam na faculdade, eu era menino, tinha 10, 12 anos. Então, todo mundo fazendo administração de empresa, porque você tinha emprego garantido. Depois veio a onda
né, dos dentistas, medicina sempre foi, até hoje, né, é uma faculdade de ponta para tudo, né, custa uma fortuna ser médico, mas a medicina é uma coisa mais especial, muito específica. Mas nas áreas de exatas, na área de tecnologia, depois veio a área de tecnologia, ser especialista em TI, analista de sistemas e tudo mais. Só que, e o cidadão? Né? E o conhecimento, e a cultura, que refina a alma da pessoa. Porque você ter, por exemplo, um engenheiro, um analista de sistemas com uma competência fenomenal na sua área, mas que não sente a vida, que para ele não é importante a cidade dele, a origem dele, né? Vai reverter no quê? No que a gente vê aí, gente jogando lixo na rua, desrespeitando, sem conduta social de cidadão, sai com o carro, acha que ele tem direito de andar na frente de todo mundo, desrespeitar as leis, a lei é conveniente de acordo com cada um, e não que cada um tem que respeitar a lei, e por aí você tem um cidadão desfeito nesta parte. Né? Ele só foi preparado para o mercado de trabalho, e o cidadão tem direito de ser preparado para ser gente, né? Para ser o cidadão de verdade. E aí a discussão, né? O que vem antes, amar ou educar? Pois é isso mesmo. Ô, Walter, como o ser humano pode dividir o ato de amar nos dias de hoje, quando há tantos estímulos a não ser parte das nossas relações, o ato de amar? A maior transformação pessoal nos dias de hoje é reconhecer o ato de amar. Isso para todos os seres humanos da Terra, tá? Então, é bom que o pessoal se prepare, porque isso não é apenas para nós, não é, isso é para 100% da humanidade. E dou uma notícia boa e uma notícia nem tão boa. A boa é que é para 100% sim. Então, não é só nós, ou os brasileiros, ou os sul-americanos, ou seja, de origem que for do planeta, que deve exercer isso. Todos estão sendo convidados para isso. E a notícia não tão boa é que existe muita gente no mundo que se aplaude porque tem tecnologia, porque tem uma sociedade mais organizada, porque as leis são cumpridas, mas não sabe amar. Também não sabe nada do amor, não exerce o amor. Para eles, a importância é o social, é as suas necessidades básicas, né? É o sexo, é a bebida cara, é a sociedade toda bonitinha, carros de luxo, né? E tudo mais, né? As suas tradições, né? Tem gente que, né, tem grupos no mundo hoje que estão alienados nas próprias tradições. É lindo a tradição, sim, contar a sua história, mas tem povos, infelizmente, que se alienaram nas próprias, são tão tradicionais que vivem só suas tradições, né? Então, tudo isso é o quê? É uma autoalienação que se esquece o ato de amar, porque o ato de amar, ele te deixa acordado, ele te deixa você enxergar, né? A pessoa que ama de verdade, ela está sendo desperta o tempo todo. E cada um neste planeta está num apagar de si quando deixa de amar. Ou não se importa com isso. E aí, eu vou lançar não um desafio, porque desafio faz com que as pessoas sejam provadas e no desafio tem a dúvida, porque o desafio traz consigo, né? Quero ver, né, você conseguir. Não é isso. Eu vou trazer mais uma vez um convite espetacular que a federação, a confederação e quem nos assiste, né, mais uma vez deixa para todos vocês. E só que eu vou ser intermediário desse convite. Por que não inverter o tal número de 2/3 para 1/3? 1/3 despertos e 2/3 alienados no planeta. Por que não inverter esse número? Em vez de ser 1/3 para 2/3 alienados, fazer 2/3 conscientes e deixar 1/3. Por que não mudar isso? Por que não surpreender os avatares que deixaram, né, essas estatísticas em que 1/3 da humanidade será, né, será, como se diz, se permitirá preparar para a quinta dimensão? Por que não mudar isso? Então, deixo mais uma vez esse convite, vamos surpreender,
como seres humanos. Sim. Então, quem disse um dia que só um terço, né, passaria para a quinta dimensão, vamos deixar esse ser, ou essa inteligência, não decepcionada, mas admirada. Fala, poxa, né? Eu disse que era um terço, mas olha aí, mais de 50%, já estamos ganhando. Se de um terço a gente passar para metade, olha só. E se dessa metade pular para 2 terços, olha só o que a gente não fez. Então, eu não deixo o desafio, eu deixo um convite, né? Um despertar, né? Dentro do amar e educar, que leva nesses números, que leva nesse ponto de um real despertar. Vamos lá, gente. Ô, Walter, para encerrar, então, na forma que vivemos, educar pode ser um ato de amar? É a extensão do amar. O educar é a extensão do ato de amar. Então, quem se dedica a educar está, na verdade, fazendo o sentido do amor. Só que para que isso seja realmente o ato de amar, ele tem que ter ética, né? Então, onde é que eu encontrei ética quando eu fui educado? Naquelas professoras do primário, né? Nos meus pais, da forma que eles me educaram, porque tudo isso tinha, sim, o gesto do amor. Agora, a educação pode ser mal utilizada, né? Pode ser conduzida ou induzida a um ato que não é necessariamente esse ato de amar, porque o ato de amar, ele transforma, ele te permite, ele te dá direito de voz, direito de pensamento, direito de escolha, tudo isso está no ato de amar. A verdadeira educação contempla tudo isso. Claro, né, eu chamo mais uma vez a atenção para hoje, né, para a gente falar entre amor e educação, tem um aspecto que muita gente, né, vem falando aí há muitos anos, uma palavra e um estado de coisas que se chama democracia. A verdadeira democracia não é dar voz à imbecilidade, né? Não é dar voz ao imbecil, porque hoje existem as vozes não que têm uma opinião diferente, mas que rejeitam a verdade. E a verdadeira educação do amor é aquela que está na verdade, aquela que vem por princípios na verdade. E isso é bastante importante observar. Então, cuidado. Eu preciso respeitar a opinião dos outros, né? Nem tudo que está sendo dito hoje é uma verdadeira opinião, né? É um manancial de baboseiras e sempre vem, né? Aquela interpretação maliciosa. Então, você, Walter, é o dono da verdade. Então, o que os outros falam, né, não merece ser escutado. Não é isso, né? A verdadeira opinião que eu posso me opor é aquela que organiza as suas ideias dentro de um princípio ético. Eu posso não concordar. Eu até posso não concordar, mas ela está dentro desses princípios. Agora, aquelas opiniões que vêm desmerecer, né, o que existe de construído na sociedade, de ético, os valores da vida, os valores essenciais, né, a preservação da vida, do ser humano, do ato de educar amando e amando educando, né? Quem não tem esse conteúdo não está meramente tendo uma opinião dentro de um princípio democrático. Está faltando com a verdade e com a ética. Então, a gente precisa cuidar também disso, para que isso não se transforme, né, em algo que tentaram fazer, tentaram chamar tudo isso de democracia. E isso não é democracia, porque a democracia verdadeira, ela depende de ética, depende de escala de valores, né, dentro da verdade essencial. Então, é isso. Espero que Nossa, tenham... trabalho maravilhoso, né, que o Walter trouxe hoje para a gente, uma pauta maravilhosa. Queria agradecer você, Walter, a quem nos assiste. Gratidão por compartilhar amorosamente, afetuosamente todo esse conhecimento, para que a gente possa, todos juntos, entrar nessa dimensão de amor e de luz que está à nossa frente. Gratidão, Walter. Gratidão a você. Até o próximo ponto zero, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Pode falar, Walter. Até. Até. Gratidão.